Olá! No programa de hoje vamos falar do livro que conta os 100 anos do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Paulo Moreira está conosco trazendo informações do mundo da música. E o programa começa com a primeira atração do Unimúsica 2013. A cantora portuguesa Teresa Salgueiro concedeu entrevista exclusiva ao Estação Cultura. Ela falou sobre seu novo álbum, gravado dentro de um convento, e sobre música brasileira. O projeto Unimúsica 2013 está sendo dedicado a cancioneiros da língua portuguesa, com sotaque de Portugal. O primeiro show do ano foi em maio, com a cantora Teresa Salgueiro, que se apresentou pela terceira vez em Porto Alegre. O novo álbum da cantora, intitulado O Mistério, foi registrado em 2011 no convento da Arrábida, a 50 quilômetros de Lisboa. O disco não foi gravado dentro de um convento. O disco foi gravado numa casa que faz parte do complexo do convento. O convento que estamos a falar é um convento do século XVI. É uma belíssima estrutura, a estrutura em si é toda construída, que está construído num lugar magnífico que é a Serra da Arrábida, que é um parque natural, então uma serra verde imensa em frente ao oceano. Quando a música estava composta, ela foi composta entre janeiro de 2011 e depois foi gravada em agosto no convento. Quando a música estava composta, eu fui à procura de um lugar onde se pudesse construir um estúdio e que fosse um lugar bastante retirado para estarmos bastante concentrados. E tive sorte, porque o primeiro lugar que eu pesquisei foi precisamente o convento da Arrábida, que eu não conhecia, e percebi que havia uma casa, que é uma hospedaria, que recebe grupos de trabalho, portanto foi tudo uma coincidência feliz. Teresa Salgueiro iniciou a carreira aos 17 anos como cantora do Madre Deus, um dos grupos portugueses de maior projeção internacional. Em carreira solo, já gravou música brasileira, música tradicional portuguesa e contemporânea. Neste novo disco é a primeira vez que a cantora atua também na composição. A música que eu compus e que eu escrevi, e também com os músicos, é uma música que é música contemporânea portuguesa, não é? E é uma fusão de muitos estilos diferentes. Desde já a escola de cada um dos instrumentos e instrumentistas é diferente, não é? A tradição de cada um dos instrumentos é muito distinta e a fusão o encontro que se produz pode ser muito interessante e oferece um enorme leque de possibilidades. Depois, toda a minha vida enquanto músico me inspira, não é? Como é óbvio, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu gosto, tudo aquilo que eu não gosto, eu ponho de parte. A melancolia é uma das características marcantes da música portuguesa e de Teresa Salgueiro. Conhecedora da música brasileira, ela comenta o intercâmbio entre culturas. É uma cultura onde a alegria está muito presente, mas eu acho que é uma alegria fruto de uma grande luta também, não é? Nós acho que isso é um exemplo que temos no samba. Eu gosto muito de samba. E para mim é uma música triste, não é? Se bem que ela é muito alegre e ela é como se fosse uma resistência à tristeza, não é? É um canto de alegria, mas tem uma tristeza lá dentro. Eu sinto isso, só aquele pulsar, não é? O próprio pulsar do samba é como se fosse um bater do coração. Eu acho que é uma natureza feliz, não é? Porque é um país feliz, porque é uma natureza feliz. Depois a vida é muito dura, não é? Mas as pessoas sobrevivem a isso, a cantar com a música, e eu acho isso extraordinário. Não vou voltar, ainda não te encontrei. Falando em música, quem está aqui no estúdio é o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura, hoje com algumas dicas de discos, Paulo. Discos e shows, discos atrelados a shows. O grupo paulista A Deriva, que é um quarteto de música instrumental, está em Porto Alegre e vai fazer hoje à noite
às 9h30 da noite, no Café Fonfon, ali na Vieira de Castro 22, o lançamento desse disco aqui, ó. A capa é muito interessante, um disco chamado Mobile, é o 4º disco da banda, e olha aqui, ó, o cuidado que o grupo tem com o visual, né? O encarte é todo de fotos preto e brancas, né? E as informações estão todas no fundo da caixinha do CD, aqui, e no verso, né? Para que o lettering não atrapalhe a arte visual. Esse cuidado tem uma razão de ser. A Deriva faz um trabalho muito interessante de experimentação musical, né? É um quarteto de saxofones e flautas, piano, baixo e bateria, mas nesse disco aqui tem algumas faixas que eles todos tocam o que eles convencionaram chamar de objetos musicais. Olha. E que eles foram buscar em ferro-velhos, em lojas de quinquilharia, e acrescentam esse trabalho de sonoridades diferenciadas ao trabalho dos instrumentos musicais. Eles fazem workshops na periferia de São Paulo com jovens carentes, utilizando esses materiais recicláveis, né, e mostrando que se pode fazer música com isso. Pois eles vão estar mostrando o repertório desse disco aqui, do Mobile, hoje à noite no Café Fonfon, a partir das 9h30 da noite. Ali na Vieira de Castro. Amanhã, o A Deriva se junta a um violonista gaúcho que está radicado em São Paulo, chamado Calcarã, irmão do nosso amigo Sérgio Caran, saxofonista da cidade, e eles vão lançar esse disco aqui amanhã no Teatro São Pedro, às 9h da noite, com entrada franca, um disco chamado de Senhores, Baronesas, Botos, Urubus, Cabritos e Ovelhas. Um disco do grupo e do Calcarã junto, o violonista junto a seu grupo, e eles gravaram esse disco aqui, e a história é interessante. Eles fizeram o projeto da lei de incentivo para conseguir financiamento para fazer o disco, e receberam a notícia em novembro do ano passado e começaram a gravar o disco em janeiro deste ano. E nós estamos em maio e o disco já está na mão. Inclusive o Calcarã vai estar aqui amanhã na Estação. Calcarã vem aqui amanhã para falar com vocês, vai trazer parte do A Deriva para tocar alguma coisa. E o disco tem músicas muito interessantes. É uma música chamada Senhor Moreira, que não é em minha homenagem, infelizmente, né? É em homenagem a um grande baterista brasileiro chamado Ayrton Moreira, que o baterista da banda, o Guilherme Marques, fez um trabalho de doutorado sobre o Ayrton Moreira e aproveitou e fez uma música com ele. E tem uns títulos sensacionais aqui, Newton. Tem um título chamado Nem o Freud, Nem o Roberto Carlos. É o nome de uma música. E a história é interessante. O Calcarã, que estava conversando com seu pai, e estavam conversando sobre alguma coisa absurda, assim, e disse que o Nilo Carã, o pai do Calcarã, disse assim: pois é, isso é tão absurdo que nem o Freud e nem o Roberto Carlos explicam. E aí o Carlos disse: pai, isso é título de música, né? E aí aproveitou e colocou no disco. Eles vão lançar esse disco aqui amanhã, 9h da noite, ali no Teatro São Pedro, com entrada franca. Vale a pena conferir o trabalho do A Deriva, tanto hoje, 9h30 da noite, com o disco Mobile, quanto amanhã com esse disco aqui de título quilométrico. Eu estou olhando no monitor para poder lembrar do título, de Senhores, Baronesas, Botos, Urubus, Cabritos e Ovelhas. Amanhã, 9h da noite, no Teatro São Pedro. Paulo, e o programa Sessão Jazz de hoje, qual é que é a atração? A atração de hoje, a gente vai mostrar uma faceta não muito conhecida do talento deste enorme pianista chamado Keith Jarrett. Ele é um cara que é muito conhecido por seus shows de piano solo, pelos discos que gravou no selo ECM, um selo europeu, mas antes disso, o Keith Jarrett foi contratado da gravadora Impulse, uma gravadora muito importante na história do jazz. E a gente vai mostrar na íntegra hoje no Sessão Jazz esse disco aqui de 1974, chamado Treasure Island, e que tem uma curiosidade: o Keith Jarrett tocando com um quinteto. Ele no piano, saxofone, baixo, bateria, e o percussionista, um brasileiro chamado Guilherme Franco, que eu soube que está de volta ao Brasil, está dando aula em São Paulo. Além desse disco aqui, a gente vai mostrar músicas de outros 2 discos do mesmo quinteto, os discos Mysteries e Shades.
hoje, 8 da noite, na quarta temática do Sessão Jazz. Rádio FM Cultura 107,7, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Obrigado, Paulo, pela participação. Até semana que vem. Até quarta-feira que vem. E no próximo bloco eu converso com os professores e pesquisadores Icléa Catani e Paulo Gomes. Eles falam sobre o lançamento do livro 100 anos de artes plásticas no Instituto de Artes da URGS. E tem ainda uma reportagem sobre as novas exposições do Instituto de Artes Visuais e outras dicas de cinema e música. Nós já voltamos. O Estação Cultura está de volta e eu converso agora com Paulo Gomes e Icléa Catani, professores e pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o livro 100 anos de artes plásticas no Instituto de Artes da URGS. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui para falar dessa publicação que faz esse registro, né, dos 100 anos do Instituto de Artes e através de alguns ensaios que procuram então dar conta de alguns vetores, né, do trabalho do Instituto de Artes. Paulo, qual é a contribuição do Instituto de Artes então nessa formação tanto de professores e artistas quanto do olhar do público para as artes visuais? É uma contribuição enorme, fundamental, né? A gente pode dizer que o Instituto de Artes, o curso de artes plásticas mais precisamente, ao longo desses 100 anos, ele ajudou a consolidar um campo para as artes plásticas e visuais no Rio Grande do Sul. Não só do ponto de vista da formação de artistas, mas também da constituição de uma mentalidade para as artes e de uma educação do olhar. E nesse livro aqui nós contamos então com artigos seus, também da Icléa, da Blanca Brits, né, Icléa? E você, no artigo que você coloca no livro, junto com a Maria Amélia Bulhões, existe uma preocupação também em dar conta das rupturas artísticas, né, que ocorreram durante o século passado na Europa e de que forma elas repercutiram aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Sim, nós fizemos um texto partindo do conceito de ruptura, mas tentando ver o que no nosso contexto local e dentro do Instituto de Artes significava essa ruptura, né? Então, na verdade, mencionamos as rupturas das vanguardas do início do século XX, mas depois nos dedicamos ao momento contemporâneo, né? Por considerar que aqui no nosso contexto é o momento em que mais rupturas ocorrem com o sistema e com os modos tradicionais de arte. E o bacana da publicação, a gente está olhando aqui, é que ela é super ilustrada, né? Vocês também fizeram uma pesquisa iconográfica bem extensa. Isso houve um grande cuidado, que inclusive não dependeu de nós, dependeu mais de um trabalho de outros colaboradores, né, Paulo? Nós nos preocupamos com a seleção das imagens, mas a Cibele fez um trabalho de fotógrafa excelente. Silene D'Alegrave. Isso, a Silene D'Alegrave, e tivemos toda uma equipe trabalhando com o livro. Olha, aqui no final do livro tem uma cronologia, né, com a história do Instituto de Artes, desde o seu início, trazendo também o nome de todos os professores que passaram pela instituição. E é uma pesquisa que é além, então, de mostrar alguns recortes de algumas áreas de trabalho do Instituto de Artes, traz também esse registro da memória da própria instituição, né? Essa era uma preocupação, né? O livro teria que ser um documento, não uma história das artes plásticas dentro do Instituto de Artes, mas um documento sobre esses 100 anos dessa trajetória e aí esses dispositivos, como uma cronologia, baseada principalmente na questão do curso de artes plásticas, né? Porque o Instituto teve os 100 anos do Instituto como um todo e os 100 anos do curso de artes, que foi fundado em 1910. Né? Então, a cronologia é uma espécie de documento de fácil consulta sobre esses 100 anos do curso. Aí registra ali os salões, os professores, as contratações, as principais questões que foram discutidas e também uma lista com os professores que atuaram no curso de artes também. Aí é uma homenagem, um registro dessa imensa quantidade de pessoas que ajudaram e atuam, né? Exatamente. Vem até o último contratado no ano passado, que é a professora Marilice Corona.
Nossa, que bacana isso, né? E quem quiser conhecer o livro, onde encontra, né? Ele foi distribuído para universidades, enfim, como está a questão da publicação? Pode ir. Essa questão eu ainda não saberia não, eu posso responder. dizer, sem eu acho problema. que o Paulo está mais eu ao acompanhei par. mais do processo, né? O livro tem uma distribuição, está previsto na tiragem uma distribuição para instituições de ensino e bibliotecas públicas, né? E no dia do lançamento ele foi entregue para as pessoas que fizeram o seminário, que participaram do seminário, né? E agora ele está vendo através da editora da URGS. Eu estava dando uma olhada aqui, tem algumas questões que estão até no teu artigo, né, Clélia, sobre memória. Aqui tem 2 fotos de performances no espaço NO, né? Sim, exato. Porque a gente pensa em um conceito contemporâneo de performance, né? E de repente, lá na década de 70. Está esse início, né, de uma proposta de trabalhar com uma performance aqui, pelo menos em Porto Alegre. Sim, e inclusive esse é um aspecto muito importante que nós fizemos questão de mencionar, embora o nosso texto fosse localizado mais entre os anos 80 e o momento contemporâneo, porque é importante, muitas vezes, inclusive os jovens estudantes do Instituto de Artes desconhecem essa memória e quando fazem uma performance, algum ato, uma instalação, alguma coisa, tem um pouco a impressão de que são os primeiros a serem feitos, né? E é importante que eles tomem conhecimento, que eles se inserem numa história em que certas questões já ocorreram, né? E que a contribuição deles será muito mais no sentido da qualidade e da originalidade do que fizerem, mas também de um conhecimento do que foi feito para não repetir o já feito, né? Porque essa questão é complicada em artes. E a história da arte, a nova história da arte no Brasil, é tema de um seminário que vai acontecer semana que vem, né? Lá no Instituto de Artes, Paulo Gomes. Exatamente. O seminário vai de 20 a 24, de segunda a sexta-feira, começa às 19 horas. Nós temos 3 convidados para tratar especificamente da questão da história da arte brasileira do final do 19 e início do 20, desse período de transição, tá? Que é um período fundamental que está sendo reestudado agora, que está tendo muita ênfase nisso, que é um processo de resgate promovido por alguns dos professores. Um desses professores responsáveis por isso é a professora Sônia Gomes Pereira, que abre o seminário. Na segunda-feira, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pela reestruturação do Museu Dom João VI, que é uma referência obrigatória para nós na área, que é o museu universitário, né? Depois, na terça e na quarta, a professora Marise Malta, que trabalha também com esse período, e na quinta e na sexta, o professor Arthur Vale, que são todos grandes especialistas nesse período e tratam de várias questões. Essa questão da historiografia, a questão dos objetos e das discussões sobre a questão da própria história e dos objetos museais, e o Arthur Vale fala sobre sistemas de arte, exposições e relações Brasil-Portugal. É um seminário bem interessante. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cléia. Lembrando, então, que você encontra informações sobre a publicação, também sobre o Instituto de Artes, no site do Instituto de Artes, que você vê aí na tela, e o seminário Escrever e Documentar. A nova história da arte no Brasil acontece de 20 a 24, e as informações e inscrições lá no IA, na Rua Senhor dos Passos, número 248. E o Prêmio IEAV abre 3 novas exposições na Casa de Cultura Mário Quintana. Entre elas está a mostra da fotógrafa Fernanda Chemali sobre a Travessa dos Venezianos. Os materiais utilizados são diversos: grafite, carvão, pastel seco, borracha, lixa, solventes, tinta acrílica. No entanto, os trabalhos têm em comum a produção de desenhos, em que o gesto parte da linha. Na exposição Processos Espontâneos, Manuela Furtado, Juliana Scheid e Manu Halpe mostram juntas suas afinidades e diversidades.
São processos distintos de obtenção do desenho, que tem em comum a linha e o próprio desenho em si. E a espontaneidade se dá justamente no ato de desenhar de cada uma. A mostra inclui um vídeo. Trata-se do olhar de outra artista, Eve Holthausen, sobre o conjunto das 3 desenhistas. A ideia toda da exposição surgiu através de uma conversa minha e das 2 Manuelas. Tipo, a gente viu que a gente tinha o desenho em comum, o gosto por fazer desenho em comum. E a Manu disse, a gente tem que expor juntas um dia e tudo mais, né? Mas é difícil tu linkar alguma coisa na outra às vezes. E a Eve entrou justamente fazendo esse link, porque ela, filmou todo o processo de cada uma individualmente de obtenção desses desenhos. Ela desvendou aquilo que a gente geralmente não mostra, que seria o processo intimista do artista no seu ateliê, assim, desenhando. O desenho também é a preferência das colegas Cristina Gross e Patrícia Hadi. Na exposição Deixar-se Buscar, elas trabalham abrindo o olhar para experimentações, abstrações e diferentes imagens de mundo. Suas construções não se prendem ao desenho tradicional, acadêmico, e se aproximam da arte contemporânea. A terceira mostra, que fecha este ciclo do prêmio IEAV, é a da fotógrafa Fernanda Chemali. Com registros de tempos diferentes, a artista reconstruiu dentro da galeria a Travessa Venezianos, localizada no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Esse trabalho surgiu de um convite da Chico Lisboa, da Associação de Artistas Plásticos, quando completou 70 anos. Isso foi em 2008. E o trabalho teve a curadoria da Zorávia Betiol e eu tinha na minha companhia outros artistas. Então, na época, eu criei esse projeto em fotografia para aquele lugar especialmente. Então, eu revivi as imagens de 2008, que são todas essas, das casinhas, trouxe as imagens das pessoas, elas têm a arquitetura na frente e as figuras humanas no verso. Agora uma dica de cinema. Prossegue em Porto Alegre até o dia 23, a 9ª edição do Fantaspoa, o Festival Internacional de Cinema Fantástico. Um dos filmes que o festival exibe amanhã é o longa paraguaio Sete Caixas. Na trama, um jovem de 17 anos aceita entregar caixas de conteúdo desconhecido por $100 e passa a fazer parte de um crime sobre o qual nada sabe. A sessão vai ser comentada pelo diretor do longa, Juan Maneglia. Sete Caixas integra a programação do Fantaspoa e pode ser visto no Cine Santander. A entrada custa R$6. E vos sabés lo que lleva tu hermano. E se vos entendiste mal, que puta lo que enviaste então? Zé Ramalho sobe ao palco do Auditório Araújo Viana neste sábado. Em Novo Hamburgo, a apresentação acontece domingo no Teatro Fevale. Sucessos da carreira do músico como Frevo Mulher e Banquete de Signos estão no repertório do show, que conta ainda com releituras de Raul Seixas. O espetáculo começa às 7 horas da noite e nós encerramos o programa de hoje com a música do Muito e do Pouco de Zé Ramalho. Tchau e até a próxima.